Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, dando sequência ao capítulo 3, falando agora do diagrama de dispersão. Então esses gráficos permitem estabelecer a relação entre uma variável e outra, e mais do que isso, causa e efeito, para verificar se realmente aquele efeito é oriundo daquela causa. Isso por meio matemático. É claro que o diagrama aqui vai ser o gráfico, e nós poderemos constatar aqui, por exemplo, por meio do coeficiente de correlação, pela dispersão. Tá? Então, vem logo após o diagrama de Ishikawa, o causa e efeito, para verificar se realmente aquilo que foi apontado como causa no diagrama de Ishikawa se confirma matematicamente no momento posterior. E que intensidade é essa de dependência. Então aqui na figura, no gráfico da letra A, ou seja, no canto superior esquerdo, nós temos uma forte correlação, ou seja, conforme aumenta, uma forte correlação positiva. Ou seja, conforme aumenta a variável x, a variável y também aumenta num determinado coeficiente, digamos, angular ali. Já na letra B, essa dispersão começa a aumentar, essa correlação já não é tão forte assim, mas continua sendo positiva. Já na letra C, a dispersão é maior e já não consegue se estabelecer uma relação tão direta assim entre ambas as variáveis. No caso da letra D, nós temos uma dispersão menor com relação à letra C, entretanto agora com uma correlação negativa, ou seja, conforme em tese aumenta a variável x, diminui a variável y. E na letra E, a correlação forte negativa das variáveis x e y, de modo que possa agora estabelecer uma causa, uma relação direta entre as variáveis. E assim a gente pode também estender esse conceito para um gráfico tridimensional, de modo que a gente tenha a representação de três variáveis e a relação entre elas. É claro que nesse caso aqui é interessante fazer 2 a 2, justamente para verificar se aquele efeito é realmente produzido só por aquela causa. Enfim. Temos o gráfico de controle, que vai dar o retrato, o raio-x de se um processo realmente está sob controle ou não, de modo que nós consigamos, então, realizar análises posteriores e ações corretivas se estiver fora de controle. Claro que baseado apenas numa amostra, né, de todo o conjunto universo, porque é impossível, né, pelo menos, a não ser que o conjunto universo seja de valor muito baixo, mas falando aí, por exemplo, de lotes gigantescos, nós temos que restringir o nosso universo a uma amostra menor. Então, basicamente, o comportamento do processo é que é fotografado de modo que nós, portanto, consigamos estabelecer aí verificar realmente o comportamento. E essa variação, né, talvez observando ou calculando, nós consigamos até mesmo saber já de antemão como eliminá-la. Entretanto, não é tão fácil assim. Então, aqui um exemplo de gráfico de controle, que nós temos média, limite máximo, limite superior, média, limite mínimo, limite inferior. Né? Então, número de inspeções, 22 inspeções foram realizadas, alguns defeitos encontrados. Então, por exemplo, a peça número 1, foram encontrados ali mais ou menos 35 defeitos.
peça número 11, por exemplo, quase 80 defeitos, enfim, assim é a leitura. E devemos verificar como diminuir essa dispersão de modo que não passe pelo limite mínimo, mas o limite inferior é que é realmente o que não deve ser ultrapassado e nem o limite superior. Tá? Mas nesse caso a amostra número 7, por exemplo, está passando, né, está aquém do limite mínimo, de modo já a despertar a atenção aí de quem realmente está verificando esse processo. Temos o fluxograma, então para demonstrar aí a sequência de etapas necessárias à obtenção de um determinado produto por meio de um processo. Então, temos essa sequência e, se alterada essa sequência, é claro que o efeito é alterado. Então, o fluxograma é pertinente exatamente a essa sequência. A sequência é a alma do fluxograma. É uma forma de visualizar. A gente poderia, por exemplo, criar uma lista sequencial, mas é uma forma de visualizar melhor o fluxo né, das etapas, de modo que consigamos ter um retrato mais fidedigno e rápido do processo como um todo, e os pontos lá, por exemplo, que merecem maior atenção, ou os que não demandam tanta atenção assim, alguns têm que ser atacados, outros não. Então aí temos um exemplo de fluxograma. Normalmente o fluxograma começa com um círculo para delimitar o seu início, né? Então antes daquela etapa número 1, por exemplo, haveria um círculo, né, com a palavra início, e no final também, depois da atividade 12, um outro círculo dizendo fim. Mas a gente tem as etapas comuns como sendo delimitadas por um retângulo e decisões basicamente sendo os losangos. Então as decisões normalmente vão para um caminho binário, ou ternário, enfim, normalmente sim ou não, ou certo ou errado, enfim. Se sim, segue por um caminho, se não, segue por outro. Então, só para mostrar aí o que mais ou menos é um fluxograma de um determinado processo, varia conforme o tipo, né, e a natureza do processo, óbvio, né? Então, só para mostrar um exemplo. Já o brainstorming trata aí de uma filosofia básica, de uma reunião, ou até um conjunto de reuniões, para que faça surgir ideias de modo a resolver um determinado problema. Mas o objetivo aqui é deixar os participantes o mais livre possível, de modo que tenhamos um fluxo natural e sem restrições de ideias, sem fazer julgamento inicial. Ou seja, temos que estar receptivos a toda e qualquer ideia, sem pré-julgar ou avaliar de maneira prematura se ela é viável ou não. Tá? Então, essa é uma maneira de fazer. Existe o brainstorming estruturado, tem uma série de itens a cumprir de maneira organizada, e o não estruturado, que é realmente aleatório, no sentido de as pessoas ficarem realmente à vontade para falar sobre tudo a qualquer momento. No caso, o brainstorming, então, normalmente o produto de um brainstorming vai trazer diversas soluções, ou possíveis, ou prováveis, eventuais soluções. Entretanto, podem haver soluções ali que realmente não sejam viáveis e aí vão passar depois por um filtro para que sejam descartadas ou não. Então é uma figura só para mostrar medianamente como seria um brainstorming. Esse brainstorming pode ser também feito em grupos, ou uma pessoa lidera e solicita aos participantes que contribuam. As técnicas são inúmeras,
vai depender dos objetivos que se deseja. Tem que se traçar uma estratégia prévia para que tenhamos aí realmente o resultado requerido. Então, essas foram as ferramentas da qualidade, isso sem incluir o brainstorming, né? Já o 5W2H, que não é uma ferramenta da qualidade, mas é uma checklist específica para situações e assuntos básicos, dúvidas essenciais que qualquer documento, qualquer reunião, qualquer atividade tem que ter. Ou seja, pelo menos, não tem que ter, mas pelo menos serem avaliados com relação à pertinência. Pode ser que algumas letras dessas realmente não sejam pertinentes ao assunto, entretanto, devem ser avaliadas com o intuito, então, de não esquecimento de algo relevante. E aí temos a estruturação para fazer isso de maneira mais automatizada e mais rápida no sentido do provimento de resultado, para que isso no dia a dia não consuma também tanto tempo, de modo que haja já um prejuízo, né, financeiro com relação a isso. Estou mostrando aqui o que significa cada letra. Nós temos o what, né, que é o que é basicamente o que vai ser feito, quais são os objetivos ali intrínsecos ao que será realizado. Nós temos o outro W, que é o where, ou onde, ou seja, onde aquela atividade será realizada, em que departamento, qual endereço. Nós temos o why também, que é o porquê, ou seja, qual o motivo daquilo ser feito, qual o benefício daquela atividade. O porquê também ajuda a motivar a equipe, justamente porque se você não sabe realmente a justificativa daquela atividade, você dificilmente vai entender como contribuir de maneira efetiva para aquela atividade e para o conjunto. Tem o when, que é o quando, ou seja, quando isso vai ser realizado. Tem uma data, tem um cronograma, tem um horário. Isso tem que ser determinado porque quando não se dá datas para atividades, perde-se de vista e os colaboradores não entregam. E tem o who, mais um último W, que é o quem, ou seja, quem vai fazer. Toda atividade tem que ter um responsável, toda atividade tem que ter uma equipe que será pertinente à realização dessa atividade. Isso tem que ser bem definido, porque é uma atividade também que não se tem responsável, não se tem dono, ela fica voando sem muita probabilidade de ser executada. Já os dois Hs, né, que se refere ao 5W2H, então o primeiro o how, o como, ou seja, de que modo isso vai ser feito, qual é o processo pelo qual isso será feito, a estratégia, basicamente. Então, deve-se ter uma estratégia para fazê-lo. E o último, o how much, ou quanto, que é basicamente o custo, ou seja, quanto isso vai custar. Não apenas em termos financeiros, mas também em termos de tempo. Talvez a gente não consiga nesse momento quantificar em termos de moeda, entretanto conseguimos, por exemplo, com facilidade quantificar em termos de tempo. Então, quanto isso vai custar, quanto tempo vai custar, enfim. Então esse é o 5W2H. Como eu disse no início, existem 7 ferramentas da qualidade, o Brainstorm e o 5W2H não são ferramentas da qualidade, mas eu incluí aqui justamente porque são, na minha visão, importantíssimas para que se entenda e faça ali pelo menos 2 acessórios das ferramentas da qualidade. Existem tantos outros que aqui não incluí, mas esses 2 eu acredito que são muito importantes, não apenas para a vida institucional, mas para a vida pessoal também, visto que trata-se aí de algo de imensa relevância. O ciclo PDCA, então, ele
ele está num nível mais macro com relação às ferramentas. Então, ele é o ciclo para controlar um determinado processo com essas funções básicas de planejar, executar, verificar e atuar. Tá? Pode ser corretamente, pode ser corretivamente, pode ser preventivamente, enfim. Então, existe uma série de atividades que têm que ser executadas no PDCA. Isso aí tem a ver com a rotinização, tem a ver com a melhoria. Então, motivação e comprometimento é algo bastante, talvez, subjetivo e difícil de mensurar, entretanto, são cruciais para o sucesso da aplicação tanto do PDCA quanto do Kaizen, do Programa 5S. Tudo isso advém dessas coisas, desses itens. Facilitar a execução das funções, agilizar, evitar desperdício de tempo, isso tudo tem a ver com, está alinhado realmente com o ciclo PDCA. Vamos ver. Então aqui a gente tem o planejar, definir metas e objetivos. Isso tudo tem a ver com 5W e 2H também. Definir metas e objetivos no planejar também definir meios que permitirão atingir as metas propostas. Ou seja, definir metas e objetivos é o quê? O que? É o que? O what? Definir meios que permitirão atingir as metas propostas é o how. O como. Educação e treinamento já é o fazer, já é a execução. Execução do que... Só que primeiro precisa adquirir as competências. Por isso tem a educação e treinamento. Tem executar a tarefa, mas não esquecer de, quando da execução das tarefas, coletar os dados, porque senão não há como empreender um ciclo de melhoria, por exemplo. Se você não tem o feedback do seu processo, fica difícil melhorar na próxima vez que você fizer. No verificar, nós temos a verificação dos resultados da tarefa, ou seja, vamos avaliar, vamos analisar o que deu errado, o que deu certo. E no agir, né, se alguma coisa deu errado, né, aconteceu de maneira incorreta, então vamos atuar de maneira correta, de modo a ter um processo melhor no próximo, né? E aqui mostrando como cada uma delas aqui, eu coloquei só o brainstorming aqui, mas se eu colocasse também o 5W e 2H, ele estaria em todos também. Enfim, mas algumas ferramentas o uso de algumas ferramentas predomina em determinadas fases do PDCA. Por exemplo, o fluxograma normalmente predomina na fase de planejamento, já a coleta de dados, por exemplo, é feita em todas as fases. O histograma, por exemplo, é feito na execução, no controle e na ação, e por aí vai. Então, aqui a gente tem, na linha temporal do PDCA, onde cada ferramenta é mais intensamente utilizada. Não é que ela é só utilizada ali, mais massiva e frequentemente mais onde há a indicação do X nessa tabela. Existem também inúmeros fluxogramas de resolução de problemas. Vou apresentar um deles aqui, é claro, existem tantos outros, vocês podem consultar onde houver, mas isso é o que mais tem, acho que desde o início da escrita, enfim, do homem, escrita, enfim. Um deles é o seguinte, ou seja, o passo número 1 é basicamente a identificação do problema, ou seja, isso pode parecer óbvio, mas o fato é que nem sempre sabemos qual é o problema verdadeiro, né? E essa é uma dificuldade presente na vida real. Ou seja, qual é o problema verdadeiro? O passo 2 se refere à avaliação de alternativas, ou seja, quais seriam as alternativas para solucionar esse problema, né, de modo que sejam viáveis também. O passo 3 consiste na seleção da solução, de modo que uma solução, então, vai haver investimento tanto de recursos
quanto também de procedimentos posteriores, para que esse problema seja solucionado. O passo 4 trata aí da implementação da solução, então aí a execução propriamente dita, selecionou-se lá a melhor, a mais viável, e aí agora implementa-se esta solução. O passo 5 trata-se da garantia da eficácia, ou seja, vamos verificar se realmente essa solução implementada funciona, ou se ela é permanente para os próximos, ou se só para aquele caso específico é que funcionou. Vamos verificar. E o passo 6, medidas preventivas para que esse problema não mais ocorra ou que ocorra em muito menor frequência. Isso é muito importante, mas sem coletar dados não é possível fazê-lo. E o passo 7, vai haver aqui então a comunicação dos stakeholders, justamente para, depois de verificada que, por exemplo, essa solução foi de sucesso, para que haja comunicação a todos os envolvidos, de modo que isso seja agora aplicado em regime permanente. Stakeholders aí, partes interessadas. Então, você vai comunicar a todas as pessoas que participam, né, diretamente ou indiretamente desse processo, de modo que esse problema, então, não venha a ocorrer mais. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.